Provérbios 26. Provérbios 26, versículo 4. Vamos lá? Eita, que Deus tem uma palavra boa para a gente. Diga, Deus é bom. Quem estava aqui na sexta-feira? Foi glorioso, não foi? As pessoas não sabem o quanto elas perdem quando nós... Todo culto é glorioso, mas cada culto Deus nos traz surpresas maravilhosas, irmãos. É coisa que só Jesus faz, viu, gente? Ele nunca está na monotonia, ele sempre, a comida dele é sempre boa, hein? Então, isso é maravilhoso demais. Aí o povo perde o culto, não sabe o quanto perde. Há casos que a pessoa realmente, por motivos de circunstâncias, não dá para vir, mas quem pode vir e não vem, é algo realmente, irmãos, que... Vamos orar? Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, aqui está a Tua palavra, que é poderosa, que é santificadora, que liberta, que nos transforma quando a colocamos em prática, que tem a mente do Senhor, que é vida e luz. Queremos desfrutar da revelação desta mensagem por meio da obra do Espírito Santo, meu Pai. Santificamos e consagramos esta mensagem ao Senhor, em nome de Jesus. Tira do nosso meio todo qualquer espírito de confusão, de alienação, sofisma, de opressão, de preocupação, que ele seja amarrado agora e bata em retirada desse discípulo, em nome de Jesus. Que só o Teu Espírito, o Espírito da verdade, prevaleça em nossos corações e em nossas mentes. Quem crê diz amém? Amém. Provérbios quanto? Verso 4, vamos lá, fique ligado. Diz assim: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a quem? Ao insensato responde segundo a sua estultícia. Isso aqui é tremendo, gente. Para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Isso aqui tem um marco muito glorioso para a gente. Nós salve de palmas. Está preparado para fazer uma viagem? Diga: eu estou em nome de Jesus. Estou em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Meus irmãos, a Bíblia é um livro sagrado, como nós sabemos, é um livro divino, inspirado, que traz para nós culturas e fatos da época que o livro foi escrito, e o Senhor nos traz muitas referências e analogias dos tempos em que esses homens escreveram a palavra de Deus, para nos revelar lições espirituais. Amém, irmãos? A Bíblia não é apenas um livro de conto, de história, poesia, muito mais do que tudo isso, apesar de ser também, como cantares, salmos. É um livro espiritual, um livro que nos trata de coisas espirituais, amém? De coisas do céu. A Bíblia diz: toda a Escritura é divinamente, está lá em Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, amém? Inspirada por Deus. E nesta noite nós vamos estar aqui tratando de algo estritamente espiritual, como sempre é, dentro de algo que muitas das vezes nós somos, se nós não vigiarmos, e às vezes acontece, nós somos envolvidos e nem percebemos. E o tema está dizendo o seguinte: a nossa gloriosa posição em Cristo. Repita comigo: a nossa gloriosa posição em Cristo. O escritor diz o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia,
para que não te faças semelhante a ele. Como já disse, nós não estamos tratando de um livro de autoajuda, amém? Nós estamos tratando de um livro estritamente, plenamente, gloriosamente espiritual. Pastor, o que é que a palavra quer dizer com isso? Que você está num nível de sabedoria maior do que aqueles que não estão no nível que você está. O que a Bíblia está falando? Que nós, salvos em Cristo Jesus, não podemos responder nem contender com aqueles que não estão no nosso nível, com aqueles, queridos irmãos e irmãs, que não estão desfrutando do que nós estamos desfrutando, que não encontramos o que nós encontramos, não porque essas coisas estão privadas a eles, mas porque não decidiram crer como você creu. Quando você decidiu crer, você passou a habitar no outro patamar, diga outro patamar. Você passou a ter a mente de Cristo. Como está escrito, nós temos a mente de Cristo. Onde está o sábio? Onde está o inquiridor? Onde está o escriba? Está lá em 1 Coríntios. Não tornou Deus louco a sabedoria dos homens? Amém? E aí o Espírito Santo está falando aqui o seguinte: qual é a mensagem? Olha, quando o diabo te afrontar, quando o diabo quiser te confundir, não dê bola para ele, não responda às suas chamadas, não responda às suas tentações, não responda às suas mentiras, não dê ibope, não dê confiança a ele, não desça ao nível dele. Para ficar mais claro, como aqui está dizendo explicitamente, ele está dizendo: não respondas ao insensato segundo a sua justiça. Pastor, isso se aplica sim também socialmente falando, porque se você tem conhecimento de algo, alguém não sabe de nada de, falar uma profissão aqui, nada de enfermagem, aí vai discutir, eu não sei nem para que lado vai a área que atua minha esposa. Aí eu chego lá no setor dela e quero fazer algo lá, então fiquei uma semana ou então algumas horas, ouvi alguém falar algumas coisas, estou ainda engateando ainda no processo lá, e eu quero dar aula, eu quero falar com quem já tem 30 anos, 20 anos de casa, conhece muito bem lá como faz, como age, como é que funciona o negócio. Aí uma pessoa faz uma pergunta idiota e quer debater com você do que ele está falando sem o mínimo sentido, e você sabe que o que está falando ali não se escreve e nem se escuta. Aí você vai responder à altura de algo que não tem sentido. O que significa dizer isso? Você vai responder conforme o conhecimento que você tem. Você vai dizer: isso não procede assim porque é assim, porque é assado, porque é você. E o que é então não responder conforme o conhecimento? É você entrar em guerra com aquela pessoa e querer discutir com aquela pessoa a maluquice que ela está falando. Fala o conhecimento, fala para ela por que assim funciona assado e por que aquilo funciona cozido. Não entra no jogo dela e começa a falar no mesmo nível dela, não, pastor. Como é isso? Como é isso? É o que você está ouvindo. O diabo, ele está no nível baixo, ele não tem autoridade nenhuma sobre a tua vida, ele não tem autoridade sobre a palavra, ele não tem poder para sentenciar nada na sua vida. Quando ele trazer as evidências que aparentemente na nossa visão humana parece ter sentido, você vai dizer: Satanás, eu tenho algo maior do que a sua falsa lógica. Eu tenho um Deus que grava a sua palavra, eu tenho uma fé em mim que é poderosa, e eu tenho as promessas do Senhor que eu falo na minha vida. Eu estou no nível maior, eu já fui perdoado, eu já fui lavado, eu já fui santificado, eu já fui aceito por Deus, eu sou filho de Deus, amém? E você vai usar a palavra e vai dizer para Satanás: quem é você em Cristo? Quando você começa a ouvir o que o diabo diz, quando você começa a olhar para as suas falácias, quando você começa a querer processar o que ele está trazendo à sua mente, ou por boca de alguém, você está descendo ao nível dele. A palavra está dizendo: não respondas ao insensato, aquele que não tem sabedoria, que é Satanás. Ele tem astúcia, ele tem malandragem, ele tem expertise, isso ele tem de sobra. Ele só não tem a sabedoria, porque a Bíblia diz que a sabedoria se chama Jesus Cristo. Dá um salve de palmas. Você tem a sabedoria, ele é a palavra, ele é o entendimento, ele é o
Bíblia é muito clara e a Bíblia não deixa nada vago. Olha como a Bíblia é perfeita, a palavra é perfeita. Não responda ao insensato segundo a sua estultícia. Ei, o que é estultícia? Malandragem. Ele quer te convencer pela malandragem. Sabe aquela pessoa que quer impor algo no setor, quer fazer algo, profissionalmente falando, malandramente? É um jeitinho. Ele sabe um pouco e ele quer forjar, ele quer, não, mas pode fazer assim, começou ontem, mas ele quer dar um jeitinho, a estultícia. Ele quer corromper ele, você, quem for atrás dele, vai todo mundo do bolo, porque quando a casa cair, quando der aquela palavra feia que eu não vou dizer aqui, quando estourar a bomba, vai todo mundo no meio. Mas se você tem o conhecimento e é responsável, você vai agir segundo as normas, segundo as regras, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Olha, Timóteo, nenhum atleta que luta segundo as normas frustrará-se ou perderá a batalha. Você tem que lutar segundo as normas. Muitas das vezes as circunstâncias da vida, as coisas que parecem serem maiores do que nós, do que tudo, querem nos convencer, irmãos, de mentiras como se fossem verdades. Lembra como Satanás tentou Jesus? Ele trouxe o quê? A palavra. Só que ele não trouxe a palavra na sua plenitude. Ele trouxe a palavra distorcidamente para querer confundir, para querer trazer ali, sabe, uma corrupção, induzir um erro. E ele fez isso com todos. Tentou a Eva lá no deserto, vocês conhecem a história. Não é bem assim que Deus falou, não. Quando ela falou, eu não posso comer do fruto, porque Deus falou que se nós comermos do fruto, morreremos, quer dizer, não é bem assim. Deixa eu te explicar melhor. Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Ele. Vocês vão ter uma mente maior, vocês vão se expandir. Não é justamente isso que acontece? O diabo, ele vem e ele traz algo que aparentemente parece ser a palavra mágica, a sabedoria suprema. Olha, o golpe certo para certas coisas da nossa vida. E é tudo arrumadinho, tudo bonito, tudo perfeito. Só que a palavra está dizendo o seguinte: não respondas ao insensato. O diabo, ele perdeu a sabedoria. Ele é um insensato, ele é um louco perdido, mas ele é malandro, segundo a sua estultícia. Ele é astuto. Ou seja, não deixe que a astuta de Satanás, não deixe que as circunstâncias, não deixe que aquilo que é aparente, não deixe que aquilo que é inerente às nossas limitações, às coisas dessa vida, às crises, ao clima, ao que quer que seja, envolver você e convencer você de que Deus não vai fazer o que Ele prometeu, de que Deus não é quem Ele não é. Deus é o que Ele é, vai prometer o que Ele prometeu, porque Ele é fiel. Ele está acima de lógica, de prova, de perseguição, de demônio, de quem quer que seja. Fica tão somente com Ele, porque Ele é a sabedoria, é Ele que te instrui, e é Ele que tem a sua palavra. Aplauda o nome dEle, aleluia! Para que não te faças, olha que negócio, gente, semelhante a Ele, para que você não vire diabo. Quem está entendendo, diga amém. Porque um dia o diabo, ele pensou assim, está escrito: subirei ao mais alto monte do Senhor, acima das estrelas me colocarei, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele ficou maluco a partir daquele momento. Perdeu o juízo, ficou doido. E ele se tornou esse insensato aqui. Que insensatez é falta de sabedoria, falta de entendimento, é loucura, é tudo que é de doideira. Você pode pegar um monte de palavra aí semelhantes de adjetivo ruim. É a falta de tudo que é sábio. Então ele se tornou um insensato. A Bíblia diz que quando ele planejou isso, Deus fez subir do meio dele um fogo que o consumiu todo e o lançou sobre a terra. O diabo desceu contra a terra em chamas, porque a Bíblia diz que Deus fez subir um fogo que queimou ele todo, irmãos. E ele desceu. Não foi um cometa, uma bola, um meteorito. Irmãos, Jesus falou assim: vocês estão muito empolgados aí com os feitos e as glórias, todos que vocês viram,
o meu nome realizar na missão que eu vos designei. Vocês estão empolgados, felizes. Eu vi a Satanás caindo do céu. Ele caiu do céu no dia que ele deixou de ter a sabedoria para ser insensato. Quando ele saiu do plano de Deus, quando ele saiu da direção de Deus, quando ele saiu da dependência de Deus. Imagine o Criador, querer ser igual ao Criador, semelhante ao Criador. Então ele caiu e ele se tornou insensato, que a Bíblia está falando aqui. Amém, irmãos? Quem ouve o diabo vai parar onde, irmão? Vai dar certo na vida? Vai conquistar o que na vida quem ouve Satanás? Então a Bíblia está dizendo o seguinte: para que você não se torne semelhante a ele, para que você vai ver o diabo. E é o que acontece quando as pessoas começam a ouvir as sugestões de Satanás, quando elas começam a associar as coisas que Satanás traz aparentemente convincentes, aparentemente com sentido, elas caem em tentação, elas saem da vontade de Deus e elas caem dessas trevas. A desgraça acontece em todas as bandeiras. Quem entende? E aí ela fica semelhante ao Satanás, sem glória, sem graça, sem vida, sem Deus, sabe, sugada. Uma coisa no mundo andando para cima e para baixo, com a cara pintada e com roupa bonita, dentro às vezes de altos carros de luxo ou até de uma mansão grande, mas é apenas um defunto ali vestido, sem a presença da vida de Deus. Se tornou semelhante a Satanás, sem a glória, sem a graça, sem a luz de Deus, porque deixou de ouvir a sabedoria que nos promove para a vida. Quem está entendendo? Ele continua dizendo, irmãos, para que não faça semelhante a ele. Ou seja, como é que você está em Cristo e agora você vai estar no diabo, você vai ouvir o diabo, você vai se tornar semelhante a ele, o crente se torna. No 4 diz o quê? O 4 é forte, viu? Esse foi o 4, ó, vamos lá. Olha que coisa maravilhosa. Não responda o quê? Ao diabo. Segundo o que, irmãos? Ou melhor, perdão, é o 5, irmão, 5, perdão, já vamos dizer. O 5 é o quê? Ao Satanás, ao insensato, responde o quê? Para que não seja o quê? Ou seja, diabo, eu sou o que a Bíblia diz. Quando ele fala mentira, você usa a palavra. Você vai responder segundo a escritícia, ou seja, combatendo a escritícia, professando a palavra, para que ele não sobressaia e se ache sábio e prudente por ter enganado você que acreditou nas mentiras dele. Nós somos irmãos. Olha aí, você não leu não, velho? Ué. Para que o quê? Para que não ele seja o que ele o quê? Sábio, não é isso? Aos seus próprios olhos, ou seja, quando ele consegue dar o bote ao crente, quando ele consegue enganar o crente, envolver o crente, com as suas falácias, com as suas mentiras, ele se torna o quê? Sábio aos seus próprios olhos. Amém. Pastor, isso aí é a pregação ao diabo ou Salomão está falando de uma situação cotidiana porque ele é um homem sábio? Isso aqui é uma lição de vida cotidiana e uma lição espiritual, porque a Bíblia não fala de autoajuda e lição cotidiana. A Bíblia fala de cotidiano, cultura, história e de espiritualidade. A máxima é a espiritualidade. Eu não vou ficar aqui contando historinhas sociais de sabedoria, porque pega um livro de autoajuda que você vai ver várias coisas semelhantes a isso, mas não vai ter o poder e o respaldo que a Bíblia tem. Amém? Aplausos, Senhor. Bora. Vamos pagar. Queridos, isso nós vimos acontecer, não está no script não, mas Deus vai trazendo, olha. No script eu acho que não, né? Porque não existe pregação programada não, que teria que ter um monte de coisa aqui, né? Sempre que aqui não existe. O pão vem quentinho na padaria, né? Fala o rabisco aqui e na hora ele puxa um barangão e vai puxando barangão e vai voando. Foi o que aconteceu com Eva, gente. O diabo se engrandeceu. Jesus é lindo, né? Olha para mim todo mundo. Na última cartada do diabo, gente, é porque se você não se pegar o detalhe da Bíblia, a Bíblia tem um
riquezas sem fim. Se a gente vier assim, você perde todas as revelações que Deus tem para você. E fica uma leitura apenas por poder. No final da tentação, olha que coisa forte. Quando o diabo tentou ali, aí na última cartada ele disse: olha, mostrou o reino do mundo, os reinos do mundo e a glória deles, e disse assim: tudo isto eu te dou, porque a mim foi entregue. Amém, vocês? Quando Eva ouviu Satanás, ela deu ousadia, ela deu autonomia a Satanás se sentir sábio aos seus próprios olhos, porque ele passou a ter o poder da morte sobre o homem. Amém, vocês? Se ela não tivesse escutado o mal e obedecido a Deus, ela continuaria sábia e continuaria tendo uma mente abençoada, uma vida plena e perfeita. Quem é? O diabo sempre vai dizer para mim e para você que não está o suficiente, não é o suficiente que você tem, que você pode ter coisas melhores, que você pode viver melhor, que existem saídas, existem situações que você precisa conhecer para você lidar com algumas coisas da vida, que nem tudo é a Bíblia, nem tudo é a fé, tem outras coisas que você pode fazer, e é nessas coisas que ele apresenta, que você entrega para ele a sua autoridade, você desce ao nível dele de não sabedoria, de treva, de morte, de destruição, e se torna inimiga de Deus. E aí aquilo que Jesus falou, este que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, se inverte. Agora Satanás vai ter poder sobre o crente, e no nível de Satanás, na morte, o Deus da morte vai oprimi-lo e vai privá-lo de ter ou de exercer o que ele, na condição de um obediente, tinha sobre o diabo. Por quê? Porque foi ouvir Satanás. Quem entendeu? Não ouça Satanás. Por mais esquisito que seja, muitas das vezes, algumas situações da nossa vida. Agora imagine Paulo, irmãos. O homem foi ao terceiro céus, o homem teve experiência no grande com Deus, foi chicoteado, foi apedrejado, foi abandonado por alguns irmãos que diziam: estou com você, Paulo, você é o apóstolo da gente. Só que Paulo tinha discernimento espiritual, só ouvir e ficava na caminho dele. Tá bom, eu conheço muito bem quem é você. Paulo lá, ele foi abandonado e traído por falsos irmãos, foi preso, chicoteado, irmãos, e ele falou o quê? Combati um bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Eu quero dizer para você o seguinte: venha o que vier, Deus tem sempre razão, Deus está sempre certo, Ele sabe o que faz, e você não precisa abrir para você ver. Você tem que permanecer na sua condição de um salvo em Cristo, que é gloriosa, que é poderosa e está acima de potestade, principados, demônios, doenças, afrontas, acusações, opiniões terceirizadas. Você tem a opinião de Deus, você tem a palavra de Deus, você tem as garantias de Deus sobre a sua vida. Amém? Aplauda essa palavra. Amém? Não desça, não se repassa ao nível do diabo. Amém? Eu não estou aguentando mais aquela colega minha lá, tem uma colega minha, tem um patrão meu, tem um encarregado, tem um vizinho meu, tem uma vizinha que está me tirando a paciência, fica me dando piada, fica jogando coisa na minha porta, e quando minha esposa passa, ele fica assim, ele fica assado, quando meu marido passa, ela faz isso, já fez aqui várias situações, eu vou puxar o cabelo, eu vou jogar, vou bater, vou dar para ela aqui, nada, eu vou falar um monte de coisa para ela, porque eu estou sabendo que ele falou de mim, que ela falou de mim, que ela fez isso comigo, me enganou. Quem vai fazer nada? Você não vai descer esse nível jamais. Loucura. Você vai continuar no seu nível de servo e de serva de Deus, servindo a Deus. Amém? Cada um colhe o que planta, irmãos. Quem entende? Se o Senhor não guardar a casa, em trabalhos que edificam, isso não te isenta de você tomar alguns posicionamentos e algumas coisas que nós temos que fazer, a gente vai fazer. Mas não significa dizer que você vai entrar em luta corporal, que você vai fazer o que não lhe cabe, não convém ao cristão. Amém? Entenda, nem tudo Deus vai descer para fazer. Tem coisas que o homem tem que estar ligado, a mulher também. Mas entrar em discussão, entrar em guerra, querer bater boca, querer se justificar, quem te justifica é o Senhor, quem te glorifica é o Senhor, e é Ele quem vai te dar vitória. Amém? Aplauda essa palavra. Amém? Não sou besta, não. Claro que você não é besta. Você tem a mente de Cristo, se você é besta. O diabo que diz o tempo todo que você é besta.
Porque o mestre é ele quer que você acredite, como ele fez com Eva. Eva acreditou que ia ter uma mente maior, que até o que já fiz é o seguinte: na verdade, Eva, você é besta, você é uma bobona. Deus enganou vocês. Vocês estão aí que nem um mongol. Quando vocês comerem a fruta, aí vocês vão ter aquela mente aberta para tudo. Besta é você, Satanás, que perdeu a glória de Deus e está condenado ao quinto do inferno para queimar até umas horas. O céu nos espera, porque nós temos a mente de Cristo. Aplauda essa palavra, aleluia! Amém! Eu vou mostrar para ela que eu sou mulher de Deus, e eu vou mostrar para ele que eu sou de Deus. Competição entre irmãos, que fica aceitando a afronta da irmã. A irmã fica provocando umas coisas de Satanás, que é o diabo. É o diabo ali, e ela vai no jogo do diabo. Vou mostrar para ele que eu tenho som, que eu sei pregar, que eu sei cantar, que eu faço mesmo, que nessa hora que cuida das coisas, não tem isso, graças a Deus. Deus é fiel, mas por aí em um lugar que infelizmente existe. Aí eu vou mostrar que nessa hora que cuida, nessa hora que faz, que ela prega, mas eu prego também, eu prego melhor ainda, ela cantou assim com aquela voz, eu vou cantar com a voz mais alta ainda, aí fica dando piadinha, essas figurinhas besta. Ô meu irmão, fale quem quiser falar. Quem é de Deus não perde tempo com essas coisas rasas e fracas, não. Quem é de Deus já está no nível alto. É Deus que te leva de glória em glória. É Ele que manifesta a unção da sua vida. É Ele que te respalda, que te justifica. É Ele que te dá sabedoria. É Ele que faz tudo em você. Amém? Bravo, Senhor! Amém? Aí fica um monte de líder discutindo com o outro nas redes sociais. O líder falou dele, o líder de outra igreja, ele vai para esse social e fala também. Ô meu irmão, quer que eu lhe diga uma coisa aqui? Ninguém é perfeito, amém, irmãos? Amém. Eu tenho assim, poucos, não muitos, pouquíssimos homens de Deus dessa nação que eu tenho como referência. Tem 1 milhão, mas eu sou ponto de dedo, aqueles que eu paro para ouvir e posso dizer, poxa, esse camarada tem coisas boas para copiar. Poucos, e eu vou citar um desses poucos. Apesar de que tenho algumas determinadas coisas que eu não concordo, não eu mais, que eu vejo na Bíblia, que são desnecessárias no ministério onde preside, mas eu nunca vi esse homem, com todo respeito, ninguém é perfeito, né, irmãos? Mas ele se destaca em algumas coisas. Eu nunca vi um missionário da R. Soares discutir com ninguém em rede social, você já viu? Nego fala dele, pinta, ele nem tchum. Ele nem tchum. É que nem um cachorro lá, ele tá latindo lá, ele continua latindo até morrer. Gente, e ele está ganhando alma a torta direita aí, amém? Como eu disse, não tem igreja perfeita, salvo algumas coisas que não vê o caso aqui, por questão de ética não vê o caso, mas no geral ele prega o evangelho, está chegando em todo mundo a pregação dele, tudo quanto é canto desse planeta Terra, e ele está falando dele, não está nem aí, meu irmão. Eu já percebi que tem alguns que, por falar tanto, ele não dá igual, já cansou nem falar mais dele. Agora ele que fosse lá para eles achar debater, que estão falando de mim, que não sei o que, ele ia perder o tempo dele, ia ficar feio para ele, gente. Quem tem maturidade, centralidade, quem tem sabedoria, mantém o seu equilíbrio, gente. Quem se desespera no desespero para querer se justificar, para querer falar, fica ridículo. E além de ficar ridículo, baixa o nível de Satanás. Porque quem está ridículo é o diabo, ele vai continuar sendo ridículo. Eu vou continuar com a beleza da glória na posição que Cristo me colocou. Tem a sabedoria dele, a instrução dele e saber em quem tenho crido. Aplauda essa palavra, amém? Provérbio diz que o tolo, aí nesse caso o tolo aí, é aquele que ainda não chegou no nível de certo conhecimento de coisas da vida. Quando está calado, é visto como sábio. Todo mundo, aquilo ali, olha aquilo ali, ele está secado, ali é sabido. Você vê que ele está ali calado, não vira falar, todo mundo, ele só está ligado. Ali não pode estar de pé, não. Ali deve estar sondando tudo. Ali não. Você entendeu? Já passa uma impressão de alguém que não é respeitado, de alguém que está analisando as coisas. Já deixa uma boa impressão. Mas se você vê uma pessoa perde, desfigura a imagem, ninguém dá valor, gente. Agora imagine um crente no mundo espiritual, é a mesma coisa. Quando ele começa a discutir, quando ele começa a questionar sobre Deus, quando ele começa a querer mostrar para A, para B, para C, se justificar com um e com outro, ele perde o brilho dele, ele desce no nível
nível baixo, Satanás começa a entrar e agir, e ele sai do propósito. O meu propósito é falar de Jesus para os pecadores, é orar, é adorar, é falar do amor de Deus e seguir em frente para chegar no céu. Nossa palmas. Amém? Assim. 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo. Ô pastor, me ajuda aí. Final da Bíblia. Após 2 Timóteo, antes de Apocalipse. Diga graças a Deus. Quem encontrou? Ô glória. Jacumiri, vem cá. Traz a bênção aí de Jacumiri. Diga graças a Deus. 2 Timóteo, quem encontrou? Todo mundo? Tem alguém procurando aí? Vou esperar todo mundo encontrar, irmão. Ok? Não fica ninguém, um aqui, outro lá, todo mundo ao mesmo tempo. Diga graças a Deus. Aleluia. Anne, todo mundo? Já? Todo mundo? Aleluia. Cristo, todo mundo? Vamos lá. 2 Timóteo tem algo forte dentro desse tema para fortalecer essa revelação de Deus para nossas vidas. Amém? 24. Tem uma tradução que tem uma palavra mais forte assim, eu gosto dessa, que eu até escrevi aqui. Posso ler, irmãos? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Perdão, capítulo 2, eu falei o versículo, eu falei o capítulo, né? Capítulo 2, versículo 24. Diz assim: ao servo do Senhor não convém contender, eu gosto da tradução, e sim ser brando com todos, apto para instruir, sofredor, que significa ser paciente. Aplausos, Senhor. A palavra grega para sofredor é paciente. Paciente é sofredor. Quem entendeu? Ah, rapaz, não sabia não, né? Para ter paciência, só é paciente quem aprende a sofrer. Quem entende? Se ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando, por que tem gente contendendo aí e dando cartas e ibope para o diabo, para parente, para colega de trabalho, para quem quer que seja, que fica levantando, querendo colocar dúvida na sua fé, mexendo com você, falando besteirão, falando coisas sem sentido? Gente, se eu estou num nível alto, se eu sei quem eu sou e eu vou responder maluquice, eu estou me colocando ao mesmo nível daquele que está louco, daquele que está me falando besteira. Mas aí a Bíblia diz: ao exercitar, você tem que responder segundo a sua justiça. Ou seja, segundo quer dizer não igual, segundo, ou seja, segundo é combatendo a sua justiça. No caso do incrédulo, como é que eu combato? Não falando, mas com as minhas ações. No caso do diabo, eu confesso a palavra e declaro: Satanás, está escrito, eu sou mais que vencedor, Jesus é por mim, a minha família de Deus, já veio tudo certo, eu estou abençoado, e por aí vai, eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Você está confessando a vitória, você está rebatendo a mentira, segundo a justiça dele, segundo a malandragem. Mas quando você responde, como é que está escrito lá? Quando você responde, amém? Não é isso? Né? Vamos lá? Ó, glória. É lindo isso aqui. Ó, não responda sensato, segundo a justiça. Pai, Deus faz frente ao sensato, responde segundo a justiça. Para que, ou seja, parece uma contradição, pastor, para responder, mas não é. Na primeira, não faça o jogo dele. Na segunda, use a palavra e anule a sua justiça. Nossa, de palmas. Quem entendeu? Porque parece duas coisas aqui. Como é isso? Responda, para responder ou não é? Responda a segunda palavra. Se acaba com ele. Desarme ele todo. Amém? Então, ao servo do Senhor não convém o quê? Contender. 2 Timóteo 2, 24. Mas sim ser brando. Mas pastor, tem hora
você acha que Jesus não sabe? Quem bem sabe é Jesus. A Bíblia diz: irai, eu não pequei. Bom, sempre eu digo, eu não pequei, porque a Bíblia sabe que você não é isso aqui. Fala, irmão, isso aqui, que ela está feia, que ela vai gritar, vai xingar, vai chorar. Vai falar aqui a noite toda: você está feia, horrível, babaca, idiota. Ela vai responder você? Isso não tem vida, gente. Amém? Isso não tem dignidade, não tem espiritualidade. Jesus, ele sabe que é difícil você estar falando com uma pessoa várias vezes, não só falando, mas procurando ajudar. A pessoa tem o seu exemplo, tem o seu referencial, você já ajudou, você já instruiu. A pessoa chegou no setor lá, perdida, para que lado vai isso aqui, não sei, faz, me ajuda, por favor, eu sou recém-formado, meu Deus do céu, me ajude. Ninguém quis ajudar aquela criatura, você que ajudou, formou ela, uma pessoa. Aí agora ela está inventando a maluquice lá, dizendo que você está errada. Ô pastor, pelo amor de Deus, eu ajudei, e o tempo todo querendo prejudicar. É fácil? Não é. Mas a Bíblia diz o seguinte: suporta, porque a palavra diz que o nosso Deus todos os dias jace, ele se indigna. Se Deus se indigna, você acha que ele não entende a sua indignação? Não é? Claro que ele entende. Se ele se indigna, você também se indigna. Só que tem um porém: ele se indigna com todo mundo, não mata, não fere, não consome tudo com o fogo dele. Falando até que nós mesmos não falamos muitas das vezes, mas ele nos instrui, nos orienta para que possamos fazer coisas corretas e endireitar nossas veredas. Se Deus se indigna, e nós, pecadores e frágeis, porém, nós não podemos agir segundo a nossa indignação, nem responder ao nível das coisas que querem nos indignar a levar-nos a um nível baixo. Nós vamos olhar para a palavra, nós vamos mentalizar em Cristo a nossa fé, a nossa sabedoria, vamos recobrar a nossa memória, quem nós somos em Cristo, e citando a palavra, lembrando da palavra, vamos dizer: meu Deus, eu estou muito além dessa pessoa. Misericórdia, meu Deus, eu estou muito além disso aí. Que nada, eu estou abençoado. Vai para lá, capeta. Você falando na sua mente: oh meu Deus do céu, vai para lá, eu não vou me rebaixar nesse nível nada. Você se fortalece. E você, ó, é a verdade. Então não vou vir contender, tá? Não discuta com ninguém, não, pastor. Eu vou falar a verdade, aquela fulana, você. Você não vai dizer verdade nenhuma. Você é a verdade de Deus já explícita. Você é o testemunho da verdade de Deus. Sua vida já é uma verdade. Glória a Deus. Aplausos, Senhor. Sua vida é uma verdade. Isso está valendo. Mas se ser o quê? Brando, quer ser brando? É ter uma resposta branda, suave, tranquila. E mesmo quando você tiver com o pastor, não pode responder, resposta branda e suave. Sai ou então fica calado. Se não der para sair do lugar, fica calado. Amém. É melhor. Tá bom? Para terminar, queridos, Efésios capítulo 2. Volta aí. Efésios capítulo 2. Diga graças a Deus. Gálatas, Efésios. Vamos lá. Efésios capítulo 2. Caia. Bora, Bahia. Bahia vai vir atrás de você. Bahia vai curtir. Aí. Gastar dinheiro aí agora, Bahia. Irmãos, capítulo o quê? Capítulo 2 de Efésios. Para a gente fechar aqui, irmãos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Efésios capítulo 2, qual versículo, pastor? Versículo 4. Fica após Gálatas, tá? Versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo, pela graça, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez o que, irmãos? Pronto, é o lugar onde você está. Aplauda o Senhor. Se tu não aprendeu hoje, é onde você está. Você está no lugares celestiais em Cristo, acima de todo principado, potestade, diabo, velho diabo, novo, macumba, praga rogada, acusação, opinião equivocada, tudo você está acima. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue,
Não adianta querer entrar em luta corporal com quem está sendo usado pelo diabo. Você vai descer ao mesmo nível dele. Em nome de Jesus, o pastor está dizendo, é o Espírito Santo que está falando. Ignore o diabo. Não dê confiança, não dê golpe. Despreze ele. Como é que você está numa situação de glória com Cristo? Você acabou de ler a palavra. Aí eu vou descer o nível do diabo. Existe isso, sério, não é sem sentido, isso não existe. Quando o espírito de Seva foi expulsar o diabo, o demônio falou assim: 7 filhos de um sacerdote chamado Seva, Atos 19. Demônio, em nome do Deus de Paulo te mandamos, sai desse homem. O diabo falou: como é que é? Eu conheço Jesus, que vocês citaram aí, e Paulo, Deus de quem vocês acabaram, o homem que vocês acabaram de fazer referência aí, e Jesus, a quem Paulo serve. Quem são vocês? Quem são vocês? E aí começou a partir para cima deles. Quem são vocês? Quem são vocês? Tirou a roupa dos 7. O diabo faz coisa que a gente, só o Satanás fazer. Uma pessoa conseguiu tirar a roupa de 7. Como? Não tenho a mínima ideia, quero saber. E fugindo, saindo pela rua, quando vieram ao mundo gritando: socorro, socorro, o bicho vai matar a gente. Como é que uma pessoa que está no nível do diabo quer expulsar o diabo? Irmãos, permaneça na sua condição, permaneça no seu nível, em nome de Jesus. Fica de pé, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Coloca a mão no seu coração, diga: meu Deus, obrigado pela tua palavra. Sela no meu espírito tudo que me foi falado nesta noite. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Ó Deus, da minha salvação. Aplauda o nome dele. Aleluia. Exorte. Adore o Senhor. Aleluia. Deus é contigo, minha irmã, minha irmã. Jesus Cristo já te justificou, já te regenerou. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se faz novo. Adore o nome do Senhor Jesus. Levante as mãos e adore o nome dele.
Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos passar para outra parte da reunião. Glória. Vamos lá? Você que vai de cima.